Ela é mais do que uma biblioteca de quadrinhos. Em cursos e oficinas, ajudou a formar gerações de quadrinistas e de apaixonados pelas artes gráficas. Estamos falando da Gibiteca de Curitiba, que chegou aos 25 anos. Alguns dos super-heróis mais famosos dos quadrinhos têm os traços de um brasileiro. Benedito José Nascimento, mais conhecido como Joe Bennett, um apaixonado pelas HQs desde a infância. 5 anos meu pai trouxe umas revistas para mim e eu comecei a folhear aquilo ali. Foi um soco no estômago. E eu passei a partir dali a colecionar gibi, copiar os desenhistas. Tanto que os garotos gostavam do Homem-Aranha, do Super-Homem, eu não. Eu gostava do gibi, do quadrinho. Eu gostava principalmente dos artistas, eles que eram os meus heróis. E de traço em traço, Bené se aproximou dos ídolos. O artista estreou em 85 em editoras nacionais. Depois de desenhar para a Marvel americana nos anos 90, conquistou um contrato exclusivo com a DC Comics e a oportunidade de trabalhar com mestres da arte. O Alan Moore, para mim, é um deus no roteiro. E eu tive o privilégio de fazer uma série com ele. E eu não acreditava. Me lembro que eu ia no banheiro 3 vezes por dia, tão nervoso que eu fiquei. Então é bacana, você, quando criança, adolescente, é um mundo distante. E de repente o mundo, tu está dentro desse mundo. É uma coisa impressionante. Até hoje, para mim, ainda é impressionante. Desenhos originais de Joe Bennett integram uma das exposições comemorativas aos 25 anos da Gibiteca de Curitiba. Quadrinhos paraenses e paranaenses unidos numa mostra coletiva. A exposição Snort apresenta trabalhos de 8 artistas gráficos do norte e do sul do país no Jokers Pub. Nem só de heróis e de vilões superpoderosos vivem as histórias em quadrinhos. É o que mostra o grupo de artistas gráficos paraenses formado por Volney Nazareno, Carlos Pou, Fernando Augusto e Otoniel Oliveira. Os quadrinistas resolveram investir na cultura local. Buscaram no folclore, nos mitos e lendas amazônicos, inspiração para novas publicações. Surgiram assim Encantarias, A Lenda da Noite e Belém Imaginária. Os originais das HQs, finalizados em aquarela, podem ser vistos de perto na mostra Snort. Os 2 trabalhos tratam justamente dessa temática, né? Encantarias, temos 3 índios que resolvem buscar da onde vem a lenda da noite, da onde vem isso, e passam por várias aventuras. E na Belém Imaginária também temos ali alguns protagonistas que são crianças, porque os 2 quadrinhos são para um público infanto-juvenil. E no Belém Imaginária temos esses personagens, né, como uma indiazinha e um menino, que entram em contato com outros personagens, né, da cultura amazônica e também das lendas da própria cidade de Belém, né. A exposição também traz desenhos de Joe Bennett, nome adotado pelo paraense Bené Nascimento no mercado americano. O respeitado quadrinista já passou pela Marvel e hoje trabalha para a DC Comics. Também integram a mostra trabalhos do curitibano Rodolfo Scheffler, que realiza a animação com massinha, e pinturas do artista plástico Fabrício Andriani. E a coisa interessante também é a diversidade de técnicas, né? Então a gente tem artes plásticas, temos gravura, temos nanquim, temos o lápis grafite e a aquarela. E também o acrílico com guache, que é a técnica que o João Silveira utiliza. Para os organizadores da mostra, a união entre talentos do norte e do sul do Brasil pode ajudar a incrementar o mercado nacional e abrir portas lá fora.
Alguns dos super-heróis mais famosos do quadrinho americano estão em exposição no Jokers Pub em Curitiba. São desenhos do artista gráfico Joe Bennett. Batman, Capitão América, Gavião Negro. Desenhos originais que contam com o traço de Joe Bennett, um dos quadrinistas mais conceituados nos Estados Unidos. O que pouca gente sabe é que, na verdade, ele é o brasileiro Benedito José Nascimento, um paraense que até hoje vive em Belém. O menino que gostava de copiar os heróis dos gibis publicou ainda na adolescência a primeira HQ. E o talento de Bené foi logo descoberto pelo mercado americano. Quando ele começou a trabalhar para Marvel, né, que foi onde ele começou, no comecinho lá, no meados dos anos 90, mais ou menos, né, um pouquinho antes, ele estava com esse nome que mandavam para ele de Bené Nascimento, Bené. Então eles, Bené com acento, não é uma coisa normal. Então eles, Bené, eles traduziram em Bennett, né, que parecia mais com a pronúncia, e foi ficando. E ele adotou depois o nome, aceitou, e ele foi lançado assim nos Estados Unidos, né. Tem muito disso, de americanizar os nomes estrangeiros, mesmo para facilitar a vida deles lá, né. O artista plástico Fabrício Andriani foi quem organizou a mostra, que traz algumas raridades, como esta versão nada convencional do Capitão América, personagem da Marvel Comics. Foi com esta criação que Joe Bennett chamou a atenção da maior concorrente. Quando ele estava na Marvel, ele era, digamos assim, trabalhava part-time, digamos. Porque ele fazia trabalhos que eram encomendados. Só que quando ele fez o Capitão América na Marvel, ele fez o Capitão América tão bom que a DC Comics ficou interessada no trabalho dele e resolveu contratá-lo com um contrato de exclusividade. A partir daí foram muitos trabalhos com os mais famosos personagens e roteiristas da indústria dos quadrinhos. A exposição traz também o resultado da parceria entre Bennett e Fabrício. Para ele, os quadrinhos são uma forma de expressão cada vez mais completa, com elementos do cinema, da literatura e das artes visuais. Eu posso falar do Monstro do Pântano, que é uma obra-prima do quadrinho, cujo roteiro é do Alan Moore, V de Vingança, Watchmen, né? Para falar de alguns são mais antigos, outros são mais recentes, né? E ainda continuam saindo vários, o Sin City mesmo, é uma obra-prima, né? E então tem toda aquela riqueza, né? Eu acho o quadrinho uma forma de expressão fantástica e considero obra de arte, sim. Quem já não soltou a criatividade com aquelas canetinhas coloridas tão usadas pelas crianças nos tempos de escola? Pois as possibilidades plásticas das canetas hidrocores foram exploradas por Fabrício Andriani. O resultado está na mostra Hidrofilia, no Jokers. Personagens de cores fortes, que parecem saltar do plano. Figuras fantásticas criadas por Fabrício Andriani. Apaixonado por quadrinhos, desenhos animados e ficção científica, o artista traz as referências para a mais nova mostra, Hidrofilia. Ela apresenta trabalhos feitos com canetas hidrográficas e que têm o papel como suporte. A proposta surgiu em sala de aula. Andriani, também professor do ensino fundamental, passou a utilizar as canetinhas nas aulas de arte com a garotada. As possibilidades de cores e de texturas fascinaram o artista, que adotou as canetas para o trabalho plástico. Em setembro, as obras de Fabrício Andriani partem para uma mostra em Nova York. A exposição Hidrofilia fica aberta até o dia 14 de agosto, no Jokers, na Rua São Francisco, 164.
Música